Fala galera, tudo bem? Vamos falar de Champions então, o jogo da ida da semifinal entre Tottenham e Ajax, mais um grande resultado do Ajax, né? Se a gente for olhar para essa história construída, vitória sobre o Real Madrid no Santiago Bernabéu, vitória sobre a Juventus em Turim, agora vitória sobre o Tottenham em Londres também, então segue essa campanha extraordinária no mata-mata, num jogo que teve muitos componentes, né? Além de tudo que já aguardava, até pelo cenário, pelas histórias, duas grandes histórias dos times chegando às semifinais, também tinham vários componentes relacionados às escalações, ao modelo de jogo dos dois lados, é claro, mas aos desfalques, principalmente no Tottenham. E isso seria um fator, acabou sendo, não dava para esperar nada diferente, porque sem Harry Kane e sem Son, você perde um jogador capaz de receber um jogo mais direto, de se associar com outros jogadores, de ser um goleador, de conseguir armar o time, já que é um 9 muito completo no caso do Harry Kane. Sem o Son, a velocidade, a profundidade, o desmarque também, já que em velocidade ele consegue acelerar, dar isso à equipe. E mais do que isso até, né? Esses dois eram os nomes mais falados, mas não ter o Harry Winks significava não ter um meio-campista capaz de sair jogando e dar um primeiro passe à frente da linha de defesa, não que ele fosse exatamente um protetor na entrada da área, mas daria maior calma, teoricamente, à saída de bola contra um adversário que pressiona muito. E também o Sissoko, que não estava 100%. Depois ainda teve o Vertonghen saindo machucado. Então é impossível entrar na história do jogo sem passar pelos desfalques que condicionariam a estratégia, condicionariam a forma do time jogar e o grande desafio era se adaptar a isso. Então, indo para o jogo, o Ajax fez um grande início de partida, o Tottenham conseguiu responder com variação tática, com modificação na forma de jogar e principalmente com a entrada do Sissoko. Porque no início do jogo até me surpreendeu um pouco, a escalação do Tottenham poderia permitir duas possibilidades. Uma era a linha com 5, que acabou se comprovando, acabou sendo a formação inicial com o Danny Rose como ala na esquerda e com o Trippier como ala na direita, um trio de zaga. A outra opção era o Danny Rose como meio-campista pela esquerda, fazendo a esquerda nesse losango, como meio-campista, tendo o Wanyama centralizado, e aí poderia ser o Dele Alli ou o Eriksen à direita. A questão é, como o Pochettino tentaria parar, lidar com a movimentação do Tadic, se mexendo a partir do 9, como falso 9 circulando pelo campo, abrindo espaços para as infiltrações, do Ziyech abrindo espaço para chegadas do Van de Beek, além do David Neres com os dribles pela ponta. Então o Tottenham iniciou a partida com uma linha com 5, mas sofreu muito nessa marcação à frente da defesa. E os primeiros 20, 25, 30 minutos do Ajax foram excelentes, de um time que foi superior. No início o Tottenham até trabalha um pouco a bola, mas aos poucos a intensidade do Ajax para recuperar a bola, para pressionar, para retomar no campo de ataque, foi ditando o rumo e o ritmo. E o Ajax foi superior, poderia até ter saído desse trecho do jogo com um placar melhor, mas o Van de Beek especialmente é um jogador que tem crescido muito. Contra a Juventus já tinha feito um grande confronto, agora contra o Tottenham, principalmente o início de jogo, a leitura dos espaços, a capacidade para infiltrar, chegar, tabelar. Ele não é o jogador que chama mais atenção individualmente, porque a gente fala muito, obviamente, do Tadic como o nome do Ajax no mata-mata da Champions, um dos melhores jogadores da Champions até aqui, não há muita dúvida sobre isso. O Ziyech é um jogador que alterna a capacidade de armar por dentro com a de driblar buscando o gol, batendo de fora ou chegando até a área, a habilidade do David Neres para acelerar, e isso para ficar só nessa área, nesse setor ofensivo. Mas quando a gente lista as virtudes do Ajax, o Van de Beek não costuma ser o primeiro a entrar nela, nem o segundo, nem o terceiro, mas ele tem sido um jogador capaz de desequilibrar, muito por essa leitura da chegada. E o grande problema tático para mim do Tottenham no início do jogo foi, jogou com a linha de 5, até aí ok. O Wanyama seria fundamental nesse combate ao Van de Beek. Só que o início de jogo teve o Dele Alli em muitos momentos sendo esse meio-campista pela esquerda com o Eriksen à direita. Só que o Eriksen numa faixa um pouco mais à frente. Então o que seria naturalmente um 5-3-2, se a gente considerar o Lucas ao lado do Llorente, acabou significando um Dele Alli que em alguns momentos estava ao lado do Wanyama, em outros nem tanto, mas um Wanyama que não ficava responsável por preencher a entrada da área. Ele saía para percorrer espaços mais longos, distâncias mais longas. Isso fez com que ele ficasse perdido, sem encontrar nenhum dos marcadores possíveis ali. Então ele não encontrava a movimentação do Van de Beek, ele não parava o Tadic, que era acionado nesse espaço às costas da defesa, ele não limitava o trabalho do Ziyech trazendo de fora para dentro, e o Tottenham não achava essa marcação. Se o Eriksen subisse para iniciar um pouco a marcação no setor do Tagliafico, ou até mesmo no setor do De Jong, que era esse primeiro passador pelo lado esquerdo,
tinha um buraco que o Wanyama tentava sair para compensar. E como o Ajax é um time que agrupa os seus jogadores, trabalha com passes rápidos para muitas vezes inverter o lado da jogada, nesse movimento de marcação do Tottenham, os meio-campistas já estavam deslocados para o lado. Se o Wanyama saísse para fazer essa cobertura, a entrada da área estava vazia. Assim, até o próprio gol sai, né? O gol sai de um belíssimo passe para o Ziyech, encontrando o Van de Beek no espaço entre os jogadores da linha de defesa, mas se a gente for olhar a construção da jogada, de novo tem esse aspecto, a inversão do lado da jogada, então achando espaço na entrada da área. Por coincidência, por sorte, entre aspas, né, já que perder o Vertonghen não seria sorte de forma alguma, é um dos líderes do time do Tottenham, faz bela Champions, mas por sorte a lesão forçou a substituição que trouxe a variação tática. O Sissoko não estava 100% para começar o jogo, mas foi fundamental depois que entrou, porque ele deu essa vitalidade, esse vigor, essa capacidade de ocupar um espaço maior do campo, e aí o Tottenham passou a ter uma resposta. Se não para criar chances ofensivas, mas para não permitir os mesmos espaços. E aí se a gente olha para o jogo do final do primeiro tempo e para o jogo do segundo tempo, já é bem diferente do jogo dos primeiros 30 minutos. Muito por conta da presença do Sissoko. Então o Tottenham passou aí sim a ter uma linha com 4, o Sissoko sendo esse volante pela direita, o Wanyama já não precisava sair dessa faixa à frente da entrada da área, então já guardou mais a posição, já preencheu mais os espaços, e o Eriksen passou a ser o meio-campista pela esquerda. Estava montado o losango, que deu ao Tottenham também um pouco mais de saída. É claro que sem Harry Kane e sem Son e sem Winks, o Tottenham perde muito nessa construção da jogada. A gente está falando de todas as faixas do campo, basicamente. Mas com o losango, o Tottenham ainda encontrou a capacidade de, usando os seus laterais bem abertos, agora já com mais uma peça a mais no meio-campo, conseguiu girar o jogo de um lado para o outro. E isso incomodou um pouco a marcação do Ajax, que além do fôlego diminuir naturalmente com o passar do tempo, também já não conseguia, por ter muitas vezes os seus pontas centralizando, já não conseguia fechar essas opções de passe. Então, Danny Rose de um lado, Trippier do outro, as inversões de lado começaram a quebrar essa efetividade, essa eficácia do Ajax marcando no campo de ataque. E assim o Tottenham ganhou um pouco mais de chance de respirar, ganhou metros para avançar. No primeiro tempo nem isso conseguia. E a partir daí, com o Eriksen tentando dar algum suporte para o Danny Rose, com o Sissoko conseguindo ganhar no físico, nas arrancadas, alguns avanços também próximo do Trippier, o Tottenham conseguiu não criar grande coisa, porque não foi um time criativo, mas muito a partir da bola longa para o Llorente, e o Llorente fez um bom jogo dentro do que dá para esperar dele. Ele não é um jogador completo como o Harry Kane, obviamente, mas é um jogador que tem uma boa leitura de jogo, tem um bom porte físico para disputar as bolas pelo alto. Então a saída longa virou a saída, a alternativa que o Tottenham encontrava. E agora com esse losango já tinha o Dele Alli muitas vezes mais próximo, além do Lucas, o que significava ter dois jogadores para a segunda bola. Se o Llorente ganhasse essa primeira disputa pelo alto, você tinha a chance de ficar com a sobra e a partir daí avançar, buscar uma arrancada. O Lucas tentou várias dentro do jogo, não é que tenha feito uma partida ruim não, mas a cobertura do Ajax também foi muito bem feita, e aí tem os méritos do outro lado. O Blind fez um belo jogo e era um jogador até que poderia sofrer, poderia ficar vulnerável com a velocidade do Lucas atacando a profundidade ali, tentando atacar as costas dele. Não foi o que aconteceu, o Blind fez um bom jogo e o De Jong também foi fundamental, principalmente nos momentos de controle do Ajax, para ditar essa distribuição, essa saída de bola. É até curioso porque o Erik ten Hag no segundo tempo, quando o Tottenham já tinha conseguido equilibrar a partir da mudança tática também, da entrada do Sissoko, quando o Ten Hag coloca o Mazraoui, que é um lateral, mas que no início da carreira era meio campista, tem entrado no meio campo em alguns dos últimos jogos, ele já posiciona o De Jong até um pouco mais centralizado, abrindo mão do Shone, mas ganhando um jogador que poderia correr mais também, preencher um espaço maior, que era o Mazraoui. E é justamente por ali, pela direita, em uma combinação com o Ziyech, que sai uma das melhores jogadas do Ajax, poderia até ter chegado ao segundo gol, teve a bola na trave com o David Neres. Então foi um jogo em que o Ajax foi bastante superior no início, o Tottenham conseguiu, a partir do ajuste tático, encontrar uma forma de competir, de equilibrar. O jogo do segundo tempo já foi muito mais igual, mas, de uma maneira geral, o Tottenham, por mais que tenha tido o mérito de se adaptar a uma circunstância muito delicada, teve o mérito também de sair vivo, embora tenha perdido dentro de casa, o confronto ainda está equilibrado, mas com a bola, uma partida pobre do Tottenham, né? Sem produzir muita coisa, sem chegar a ser o que se espera. O que também
não é de agora, né? Se a gente olhar para algumas partidas recentes no campeonato inglês, a própria partida contra o West Ham no fim de semana já tinha sido um jogo em que a posse de bola do Tottenham não representava produtividade. E nesse jogo isso voltou a acontecer. Tanto que o Pochettino tem recorrido nessas últimas semanas, nessas últimas partidas, à força física dos seus centroavantes. O Jansen não está inscrito na Champions, mas Jansen e Llorente chegaram a jogar juntos em alguns jogos, em alguns momentos na Premier League. Então é um pouco essa tentativa de compensar a falta de um poder de criação um pouco maior, da capacidade de transformar essa bola, essa posse, em algo um pouco mais perigoso ao adversário. Mas para o Ajax ficou essa sensação de que poderia ter feito mais pelo tamanho do domínio que conseguiu exercer durante uma parte do jogo. As substituições acabaram sendo determinantes para que o jogo tomasse esse rumo, tivesse esse caráter um pouco mais equilibrado na segunda etapa. De qualquer forma, do ponto de vista tático, um duelo e tanto, um jogo bem interessante, como acho que todo mundo esperava, né? Porque se de um lado a gente tem uma semifinal muito grande, que é essa entre Liverpool e Barcelona, do outro lado a gente tem uma semifinal muito interessante, né? Muito legal pelas histórias, pelo que os times já demonstraram para chegar até aqui, no caso Ajax e Tottenham. Tudo indefinido, a segunda partida promete também, até vamos ver qual vai ser o Tottenham que vai entrar em campo, a condição física do time, o nível e o número de desfalques também, para ver de que forma esse time vai conseguir competir atuando em Amsterdã. O fato é que o Ajax, de novo, escreve um capítulo importante da história, vencendo mais um jogo de Champions fora de casa no mata-mata e só contra adversários de um poder de investimento maior, de uma expectativa maior antes da temporada começar, e agora coloca pelo menos um pezinho na final. Não que eu acho que alguma coisa esteja definida não, mas obviamente é uma vantagem e essa vantagem não pode ser ignorada. Então é isso, conto com os comentários, as curtidas, e se inscreva no canal também, compartilhe o vídeo e a gente volta para falar sobre a outra semifinal, né, entre Liverpool e Barcelona. Até lá, um abraço.